Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ou, opa. Muito bem. Como é que você está? Espero que esteja bem. Vendo esse conteúdo gravado ou vendo ao vivo, desejo a você um bom dia. Um bom domingo, que seja um domingo aí muito bom. Se você gosta de pastel, vá na feira logo no começo, para você pegar os melhores sabores, para ter todas as opções, senão depois não tem. Muito bom. Obrigado aí pelo carinho de você que tem acompanhado esses momentos aqui do Desembaraxando. O Desembaraxando é esse momento de troca de ideias. Quando dá na cabeça, fazemos essa live aqui. E se você sentir que o que falaremos aqui tocar o seu coração, gerar provocações, gerar pensamentos para uma qualidade de vida emocional. Então, e se você lembrar de alguém que você ama e você fala assim, pô, isso aqui seria legal. Então, eu peço que você compartilhe. Compartilhe esse conteúdo. A gente agradece muito a você por isso também, tá bom? É isso aí. Quero parabenizar o Paris Saint-Germain, o time de futebol. Ontem venceu a Champions League 5-0 na Inter de Milão. O maior resultado em finais em Champions na história, sempre. E a história de ontem nos ensina uma coisa muito importante. Não é o tema aqui do Desembaraxando, tá? É só uma introdução. Mas o futebol tem mostrado que realmente ele é um esporte coletivo. Só que nos últimos tempos, acho que ele perdeu isso em algumas equipes, valorizando muito uma figura, aquele jogador. E aí todas as fichas são colocadas naquele jogador que vai salvar. E aí, dependendo desse jogador, ele começa a se engrandecer e achar que ele manda no pedaço, que ele manda no time. E aí a história tem mostrado que esses times não têm ido bem. E Luiz Henrique, o técnico do PSG, assumiu o time tempos atrás. Aquelas estrelas caríssimas do time saíram e ele trabalhou com a equipe. Jovens jogadores com vontade de vencer, de jogar. E voltando também à questão da autoridade na pessoa do técnico, né? Que infelizmente tem sido perdido aí. Técnicos que são desrespeitados. Então, isso tem mostrado que realmente funciona. Aí fica a nós pensarmos na vida isso. Agora pensa isso na vida. A importância do grupo, da coletividade, cada um faz a sua parte. E o que eu acho mais importante, o respeito à autoridade ali presente. Vamos pensar isso na autoridade dos pais. Então, fica aí para a gente pensar. Em alguns lares isso está muito invertido. Os filhos estão mandando nos lares. Então, aonde é que isso vai parar? Vamos então ao tema de hoje? Vamos então? Muito bem. Eu estava lembrando, eu estou com meu caderninho aqui que me orienta no que eu tenho que fazer. A gente faz anotações aí e vai compartilhando aqui com vocês. Eu gosto muito de escrever. Escrevo aqui no meu caderninho, adoro escrevo um monte de coisa. Tem coisa que eu acabo não usando, tem coisa que vale a pena, tem coisa que é só para mim, tem coisa que eu compartilho, tem coisa que eu uso nas aulas, tem coisa que eu uso nos meus atendimentos, enfim. Mas vamos lá. Eu lembrei de uma música daquela banda chamada Detonautas. O Detonautas tem uma música bem interessante chamada O Dia Que Não Terminou. Vale a pena você ver essa música. Vai depois no YouTube aí, clica lá, O Dia Que Não Terminou, dos Detonautas, e procure prestar atenção na letra. É bem interessante. O Dia Que Não Terminou. Qual que é, Baracho, o dia que não terminou? O dia que não terminou é o dia de quando alguém morre. Baseado naquela música, quando alguém morre, o dia para aquela pessoa
não acaba. Ela morre de manhã, ela morre à tarde, ela morre à noite. É interessante, se você ligar a televisão no jornal de manhã bem cedo, tem notícias de pessoas que morrem indo para o trabalho. Estão na moto, no carro, ou até mesmo a pé, e acontece um acidente. Aí depois a notícia diz, né, que aquela pessoa estava indo trabalhar, estava indo para a faculdade, estava indo para a escola. Então, para aquela pessoa, o dia não terminou. Quando alguém morre, o dia não termina, então, para essa pessoa. Então, o dia acaba no agora daquela pessoa. Naquele agora, ela morreu, então o dia daquela pessoa acabou naquele chamado agora. O tema de hoje é esse. O agora é agora. Então um dia acaba no agora, e no agora alguém morre, só que no agora também alguém vive. Você pode estar pensando assim, o Baracha vai falar de morte, nossa, já está tão pesada a vida, e fica falando de morte. Não, fica calmo. É falando de morte para que possamos falar de vida. Então a gente vai inverter agora o assunto aqui. Vamos falar de vida então. A vida também é no agora. A gente fica numa correria tão grande com a vida, né? E a gente esquece que o tempo mais certo, mais certeiro e mais real que nós temos é justamente o agora. Ó, até aqui, esse presente momento que eu estou aqui falando com você, desde quando começamos esse Desembaraxando, já passaram vários agoras para mim e para você e para todo mundo. Ó, já passaram vários agoras. Se você imaginar que eu estou aqui falando há uns 10 minutos, eu acho que é isso, então são 10 agoras. Se cada minuto for um agora, então vamos pensar assim, 10 agoras. E se for pensar em cada segundo, é mais agoras ainda, as frações, né? Então, é interessante isso. A vida realmente é no agora. E eu quero levá-lo e levá-la a pensar a seguinte questão, que tu já deve ter ouvido um monte de vezes já, tá? Não estou aqui com novidade nenhuma. Mas, vamos lá, né? De novo. O que nós estamos fazendo com o nosso agora? O que nós estamos fazendo com o nosso agora? Já que a nossa vida tem a ver com o agora é a coisa mais certa que nós temos, né? Porque a gente fica muito pensando no passado, a gente fica pensando no que deixou de fazer e o que fez, a gente fica pensando na vida, né? Que eu poderia ter acertado, que eu poderia ter, enfim, feito alguma coisa. E aí também, por outro lado, fico pensando muito no futuro, né? Aí, Baracho, mas não tem que pensar no futuro? Não pode fazer planos? Claro que pode fazer planos. Mas ficamos tão focados em passado ou futuro que aí a gente se esquece do presente e, mais especificamente, esquecemos do agora. O que estamos fazendo com o nosso agora? Porque o que passou, passou, e o que há de vir, não sabemos. O que passou já passou, certo ou errado, e o que há de vir não sabemos. Fazemos previsões, imaginamos, sonhamos, só que isso também não nos dá assim uma certeza de que isso vai acontecer mesmo, né? Observa a sua vida aí. Quantos futuros que você chegou e que não foi nada a ver do modo como você tinha pensado. Quantos futuros você pensou, né? Por exemplo, talvez o teu futuro que é o agora, né, em relação a ontem, você não imaginava estar aqui vendo essa live aqui, com isso que vos fala. E não somente isso, né? Aqueles futuros que são invadidos pela doença, que são invadidos pelos problemas, que são invadidos até pelas celebrações, pelas alegrias também, sem problema nenhum. Mas quantos futuros nossos não foram nada a ver com aquilo que tínhamos pensado? Amanhã é segunda-feira, o tal do começar a semana. E aí você deve estar com um monte de coisa na tua cabeça aí, que vai fazer, e esperando que seja do modo que tu queres.
E muitas vezes até pode ser, mas outras vezes não. Então o futuro, na verdade, a gente não sabe e o passado já passou. Nós temos realmente o agora. E quão melhor pode ser a nossa vida se nós olhássemos mais para o agora. E quando eu falo olhar para o agora, e a vida melhor olhando para o agora, eu não estou dizendo que a vida não tenha problemas, que a vida não vai ter as lutas, que a vida não vai ter perdas, que não vai ter as encrencas, que não vai ter as situações desagradáveis que nós mesmos criamos ou que os outros criam e nos atingem, né? Não estou dizendo isso, mas a importância de olhar para o agora, porque assim, tu já deve ter feito esse comentário, acho que todo mundo já fez, aquela impressão de que o tempo está passando rápido, sim ou não? E parece que o tempo está passando cada vez mais rápido. Aí você olha para trás assim, lembra quando era criança, aí você fala assim, nossa, parece que demorava a passar o tempo, e agora passa muito rápido. Já estamos aí hoje, 1º de junho de 2025, aí você fala assim, cara, voou. Você tem essa percepção de que está voando? E parece que esse ano em específico está voando cada vez mais rápido, né? Então já era rápido e parece que está mais rápido ainda. Quando eu era criança, eu tenho uma lembrança muito interessante assim de 2 anos da minha vida, 1987 e 1985. E eu lembro assim que como demorou, na minha visão da época, como que demorou para aqueles 2 anos se passarem? Nossa, não passava. Só que já passou tanta coisa depois disso, né? Quando falávamos do tão temido ano 2000, lembra? Tu teve medo disso? Ah, porque vai acabar o mundo, o bug do milênio, lembra? Nossa, o ano 2000, já se passaram 25 anos. Pode parecer que eu esteja muito redundante, muito óbvio com essas questões aqui. Eu sei que a gente já falou isso aqui diversas vezes, de várias maneiras, mas eu tô com essa conversa aqui com você, domingo de manhã, para falar realmente essa questão do agora. O agora é agora. Porque assim, a gente fala que o tempo está passando, e o tempo está passando rápido, e se eu tivesse mais tempo, né? Desculpa. Se eu tivesse mais tempo, se o meu dia tivesse 30 horas, não é legal? Se meu dia tivesse 30 horas, eu organizaria melhor o meu dia. Se meu dia tivesse mais tempo, né? Parece que 24 horas é pouco. E mesmo que eu fique sem dormir, naquelas conversas que alguns propagam aí, né? Levante 5 horas da manhã para você ser um vencedor. Só que não. Mesmo assim, ainda dá a impressão que falta tempo para a gente fazer tudo. Então é assim, ó. O tempo está passando rápido e pensamos que o melhor seria que tivéssemos mais tempo para poder dar conta. Desculpa. Aí de novo essa questão de dar conta, né? Tem que dar conta, tem que dar conta, tem que dar conta, tem que responder às exigências, tem que responder às demandas. E isso, Ellen, bom dia. Realmente o tempo tá voando pra caramba, né? Tá voando pra caramba. Eu moro na mesma cidade há 29 anos e parece que foi ontem que eu cheguei aqui. E já passou tanto tempo. Fiz minha vida, casei, tenho filho. Meu filho já se formou, trabalha, já dá conta da vida dele. Você fala, caramba, né? Então o tempo tá voando demais. E nós falamos isso, né? Eu queria ter mais tempo. Será que é realmente de mais tempo que nós precisamos? Pensa aí, ao vivo ou gravado, né? Será que realmente é de mais tempo que nós precisamos para viver melhor, né? Então, como eu falei agora há pouco, né? Vamos imaginar se o nosso dia tivesse 30 horas, né? Eu até lembro de uma propaganda anos atrás de um banco que nem existe mais, e o banco lá na propaganda falava isso, né? Banco, nome digital, 30 horas. Falava assim, né? 6 na agência,
e 24 na sua casa, quer dizer, o tempo todo. E se for ver realmente, tem coisas que são 24 horas mesmo, mercados 24 horas, a internet 24 horas, um monte de coisa 24 horas, mas 30 horas não dá, não tem. Então, na verdade, nós não precisamos de mais tempo, porque tu deve conhecer alguém, ou até você mesmo, que até conseguiu ter mais tempo, esticando daqui, esticando dali, ainda dentro das 24 horas, só que a pessoa continuou enrolada ainda. Eu lembro de uma pessoa que eu conheço que trabalhava 60 horas na área da educação. E aí a pessoa lá, com os filhos, com a família, né, enfim, com o marido, e aí ela pensou em tirar tantas horas dessas 60 horas para ter mais tempo, para ficar livre, para tocar a vida. Aí tirou 20 e tantas horas das 60 e não mudou nada. Depois tirou mais 20 e tantas horas das 40 que sobrou e também não mudou nada. E depois ficou com 20 horas e a pessoa ainda está toda abarrotada de coisa. Então, quer dizer, será que realmente é de mais tempo que nós precisamos, né? Porque muitas pessoas têm o chamado mais tempo e parece que não conseguem ainda viver então, né? Então, já que o agora é agora, já que o agora é o que realmente nós temos, é a coisa mais certa que nós temos é o agora, uma coisa que eu aprendi há um tempo é que nós não precisamos de mais tempo, de mais tempo. Na verdade, nós precisamos de mais presença. Aqui começa a virada da conversa. Nós não precisamos de mais tempo. Nós precisamos de mais presença. E tá difícil ter mais presença. Eu fico vendo nos atendimentos, as pessoas não estão presentes, embora estejam em certos lugares com pessoas e fazendo as coisas. Essa vida automática que a gente está vivendo cada vez mais, eu lembro daquele Tempos Modernos do Charles Chaplin, dele apertando os parafusos, né? E ele sai para almoçar da fábrica apertando o parafuso, fica só apertando o parafuso, até sem o parafuso na mão ele está apertando ainda. Quer dizer, essa nossa vida muito automática, muito corrida, muito louca, tem nos impedido de ter uma presença. Então a questão não é mais tempo, a questão é que precisamos de mais presença. E você pode confirmar isso aí, tá? Eu acho que nunca fomos uma geração, embora com tanto recurso, que nos atualiza, que nos mantém conectados, que nos mantém olhando para tudo. Se o negócio acontece no Japão, a gente sabe agora, né? Estamos tão antenados com as coisas acontecendo, tão antenados com o outro e antenados demais da conta, só que somos a geração mais ausente, por incrível que pareça. A geração mais ausente em meio a tanta coisa que fala de uma presença, né? Somos uma geração ausente, somos uma geração sem presença, uma geração que não presta atenção na vida. E eu falo por mim, viu? Tem hora que eu tô assim, por exemplo, vendo televisão e eu não tô vendo a televisão. Eu tô pensando um monte de coisa. Ou eu tô pensando um monte de coisa e, enfim, e tô focado em outras coisas, sabe assim, aquela coisa da atenção mesmo. Então, realmente, nós precisamos de ter presença. É presença. Já que o agora é o que nós mais temos de certeza na nossa vida, ó, esse agora aqui, ó, o agora, o agora. Cada segundo da nossa vida é um agora. Quer dizer, nós somos uma junção de agoras, né? Uma junção de vários agoras. E ainda assim, não estamos com uma presença nesse agora. Complicado, né? O que você pensa sobre essa questão de não estarmos com presença? Nós precisamos de presença. Porque quando não estamos com presença, atenção, observação, naquele momento do agora, a gente passa a não viver. Na verdade, a gente só existe. Tem muita gente que só existe
e não está vivendo. Então nós precisamos de mais presença, nós precisamos de mais ação naquele momento, atenção, intenção, desejo, o olhar voltado cada vez mais para aquele momento do agora, que é o que nós temos. Ah, Baracho, mas não é interessante pensar no futuro, planejar? Claro que é. Mas aí em psicanálise fala-se o quê, né? Tudo que excede é sinal de que falta alguma coisa. Então ficamos tão focados num chamado futuro, que planejamos, que desenhamos, que projetamos, que esquecemos do agora. Ou ficamos tão ali remoendo um passado e lembrando, eu poderia ter ido por aqui, eu poderia ter ido por ali, mas já passou o passado, meu amigo, já passou, minha amiga. E também não olhamos para o agora. E eu quero provocar uma coisa aqui, né? Na verdade, tem muita gente que não prefere olhar para o agora. E não necessariamente porque está com problema, é difícil de olhar. A pessoa não olha, né? Nesse tempo de falta de autoconhecimento, né? Porque quando alguém faz uma terapia, a terapia não é tão somente para se conhecer melhor, mas a terapia é para a pessoa aprender a se cuidar melhor, né? Mas para poder se cuidar melhor, nós temos que nos olhar no momento presente. Então nós precisamos de uma presença conosco mesmo. E temos sido ausentes de nós mesmos. Somos tão presentes em outras coisas, somos tão presentes na vida do outro, né? Que isso dá um ibope do caramba, né? E aí, então, é isso aí. A yoga é top, viu? Eu gosto, Ellen. A yoga me ajuda a estar presente usando a respiração e observação do agora. Mas é diário, com certeza. Obrigado, Ellen. Obrigado, é diário. É diário. Eu gosto muito também da yoga. Gosto muito, tenho aprendido muito, né, com ela. E assim, tu tem toda a razão no que tu disse aqui. Essa questão da yoga ajudar a observar o agora. Muita coisa nos ajuda a observar o agora. Só que essa correria nossa não nos faz olhar isso, né? A gente vê uma geração com ansiedade, uma geração com transtorno do pânico, uma geração assim com essas questões de um medo que não sabe de onde vem. A pessoa é tomada por uns sentimentos assim que atrapalham as suas realizações, porque é aquela preocupação, a pessoa não dorme, a pessoa não come direito, ou come demais da conta. E aí volta no que a gente estava falando agora há pouco, nessa questão de não olhar para o agora, né? Numa terapia, por exemplo, seja qual for a terapia, tá? Mas é importante que a pessoa, na hora, ela vai se olhar, ela vai se perguntar, ela vai se escutar, para centrar-se e voltar para o agora, né? A yoga fica com uma grande questão importante, né? Se você não conhece, vai fazer. Ajuda muito mesmo, assim, a Ellen tá certa. Ajudar nessa questão de estar presente. Estar presente, né? Eu lembro de uma colega que falava do pai dela. Uma vez teve uma homenagem assim para esse pai, acho que foi aniversário, eu estava nessa festa, aí a menina foi homenagear o pai e ela falava assim, nossa, eu era criança, e eu conversava com meu pai, pai, olha aqui, e o pai ficava assim, e o pai estava assim, e o pai estava em outro planeta na hora assim, fazendo outras coisas, né, e ela brincava em lembrar disso, né, mas a gente realmente, é muito fácil não estarmos conectados, né. Então essa coisa louca de buscar mais tempo, e daí que busca mais tempo? Ou até que supostamente possa conseguir mais tempo, e no final das contas ainda não estamos presentes, né? É aquele exercício, né? E eu tenho muito isso assim, quando eu saio na rua, eu olho as coisas, eu falo assim, caramba, eu não tinha prestado atenção que está fazendo um prédio novo na minha esquina. Nossa, eu não prestei atenção que aquela árvore caiu. Não é cair naquela neurose de ter que prestar atenção em tudo, tá? Tá entendendo a questão? Mas é a questão de que coisas assim, muito próximas a nós não estamos olhando, porque não estamos focados no agora. Então, o agora é agora. Precisamos de presença. E hoje o pessoal comenta muito isso, né? Ah, Baracho, eu estou conversando com alguém e a pessoa está olhando no celular
E a pessoa ainda fala, pode falar que eu estou prestando atenção, pode falar que eu estou te ouvindo, mas e o contato visual? Cadê olhar a pessoa? E a pessoa fala que está prestando atenção e a pessoa não está prestando atenção. É interessante como isso está acontecendo cada vez mais, cada vez mais. E aí, esses exercícios de parada, nós temos suportado cada vez menos, né? Eu já paro já levantando, já me movimentando. Parar incomoda, né? Mas precisamos parar, né? Não parar de não fazer nada, mas é a questão da presença, como disse a Ellen aqui, né? É estar presente. E é realmente esse lance de estar presente é uma questão diária, porque o piloto automático nos convida e nos seduz muito facilmente. Vai passando a semana, passa o mês, esse automático pega a gente. Esse automático pega a gente. Então, agora há pouco a Ellen falou da yoga, né? A yoga ajuda realmente a gente se focar no momento presente, no momento presente. Então, na verdade, não estamos precisando de mais tempo. Estamos precisando de mais presença. Mais presença no agora. O agora é a única certeza que nós temos. O agora, o agora, agora, o agora, daqui a pouquinho, o agora. Sabe assim, ó, são muitos agoras. E não quer dizer que não haverá problemas nesses agoras, não vai ter só coisa agradável. Mas é importante estarmos presentes nesses agoras, sejam bons ou ruins. Não dá para fingir que não está olhando, ou não dá para caminhar sem olhar, porque a vida traz a conta daquilo que nós não olhamos. E na verdade, muitos dos nossos problemas são oriundos disso, né? Pelo fato de nós não termos ficado presentes naquilo. A gente não olhou aquilo, a gente não estava olhando, não estávamos ligados, não estávamos com presença. De novo, não estamos precisando de mais tempo, estamos precisando de presença no tempo que temos. No tempo que temos. Não se fala muito aí de tempo de qualidade, né? Tá na moda isso agora, né? Eu quero um tempo de qualidade. Tá certo. Tempo de qualidade não tão somente para fazer um churrasco, para deitar, para descansar, mas para estar presente. Porque senão a gente só vai estar existindo e não estaremos vivendo. Tem gente que só está existindo e não está vivendo. Então precisamos de mais presença, mais intenção, mais observação, mais interação ali, observação, né? Uma presença maior no agora, né? O agora é agora. Então, voltando ao começo desse Desembarachando, eu citei a música dos Detonautas, né? O dia que não terminou. O dia que não terminou é quando alguém morre. E a pessoa morre naquele agora dela. E a pessoa também vive naquele seu agora. E não fecha o filtro em pensar que agora não se deve mais planejar, não se deve mais lembrar do passado. Claro que a gente vai lembrar do passado. Claro que a gente vai fazer planos. São necessários fazer planos. Só que o importante é olharmos para o agora. O agora é agora. Precisamos de mais presença. Precisamos olhar mais. A yoga, a terapia, a psicanálise, a psicologia, as mais variadas terapias, com as suas diferenças, as suas particularidades, mas elas têm uma coisa muito importante, que é fazer a pessoa olhar para o seu agora, mesmo sendo difícil de olhar, mas é olhar para o seu momento. Porque a gente tem que observar a seguinte questão: o que eu estou fazendo comigo? O que eu estou permitindo que façam comigo? O que eu estou fazendo com o meu agora? Que é a coisa mais certa que nós temos. Então, precisamos mais de presença. O agora é agora. Que isso possa desembarachar a nossa vida, né? Só temos o controle do agora. Eu penso nisso, Ellen. Temos o controle do agora. Eu acredito nisso. A gente pode trabalhar muitas variáveis em relação ao futuro, que a gente faz mesmo isso, né? Organizar o financeiro para melhorar lá na frente, ok, a gente faz isso, né?
Só que o agora é o agora mesmo, né? O modo que eu me levantar daqui a pouco aqui, quando acabar essa live, no meu agora de daqui a pouco para fazer alguma coisa, já vai ser consequência desse agora que eu tô agora. Olha só, quanto agora, né? É uma agoraiada do caramba, né? Mas eu entendo isso, Ellen. Tudo bem que nesse agora vão vir coisas que vão também interferir na gente, vem uma questão do outro que mexe com o nosso agora, a gente não controla, mas é o agora da gente. Então, precisamos daquela desacelerada, precisamos olhar mais para esse agora, o agora até em relação ao nosso corpo, a sentir mais o nosso corpo, a escutar o nosso corpo, não só naquele sentir somático, né, que é o que mais nos adoece, né, mas o sentir mais da calmaria, né, o nosso corpo, as vibrações boas do nosso corpo, estar mais conectado com esse agora. É isso aí, pessoal, que você possa ter um agora, então, bem olhado, né, que o nosso agora possa ser um agora do melhor possível, da melhor maneira possível. Não precisamos de mais tempo, precisamos de mais presença. Seja qual for a presença, olhar mais para o agora. O dia que não terminou dos detonautas é o dia que alguém morre, né? A pessoa morre no agora e vive no agora dela. Então que o seu agora aí possa ser com mais presença. Presença nesse agora, presença no agora que virá daqui a pouquinho. Uma presença que possa abrir mais nossa visão em relação a nós mesmos e abrir em relação à nossa vida, aos que estão conosco, o agora, né? Porque o piloto automático, ele vem que vem. E o nosso cérebro, que gosta de conforto e gasta menos energia, ele deixa, né? É aqueles carros da Tesla que agora dirigem para nós, né? Nessa comparação, não fecha o filtro, tá? Mas é isso aí. Bom agora. Beijo no coração, bom domingo. Desembaraxando tá acabando. E até o próximo aí, seja quando for o dia, vai aparecer aqui. Até.